Capítulo 36. O Sefer, livro, é lido no templo. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Javé dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos: Escreve num Sefer, rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. É possível que, ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade, o erro e o pecado deles. Em seguida, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Javé lhe havia revelado. Depois, Jeremias ordenou a Baruque: Estou proibido de ir ao templo do Senhor, porquanto entra e lê perante o povo na casa de Javé, no dia de jejum, a palavra do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá, que vem das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue diante de Javé, e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiado severas. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras de Javé na casa de Javé, o Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi determinado um jejum diante do Senhor para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior à entrada da porta nova do templo de Javé. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras de Javé registradas naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados: Elisama, o escriba e secretário, Delaías, filho de Semaías, Ionatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro para o povo. Então, todos os chefes e líderes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cushi, a Baruque, para lhe pedir: Pega o livro que leste diante do povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes e líderes ordenaram-lhe: Senta-te, pois, entre nós e lê o livro para que todos ouçamos o que diz. Sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados uns para os outros e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas estas palavras. E indagaram a Baruque: Dize-nos também, sem demora, como escreveste todas essas palavras. Foi Jeremias quem as ditou a ti? Ao que respondeu Baruque: Sim, ele meditava todas as palavras e eu as escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram a Baruque: Vai, esconde-te tu e Jeremias para que ninguém saiba onde estais. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro à sua presença. Jeude o trouxe na sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei,
apelando para que não queimasse o rolo, o rei não quis dar ouvidos aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jerameel e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas Javé já os havia escondido. Deus manda escrever outro livro. Depois que o rei queimou o livro, com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos: Pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro, que Jeoaquim, rei de Judá, atirou ao fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Jeoaquim, rei de Judá, e lhe comunicarás: Assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e questionaste: Por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais? Pois assim, assegura Javé acerca do rei Jeoaquim, rei de Judá: Eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e à geada durante as noites. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a sorte de calamidades que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Então, Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes.